adorar-te, quero te seguir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia, aleluia. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te seguir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Esse é o programa Superação, no ar, na sua casa, onde você estiver, pelo canal da RCC BH. Seja bem-vindo, irmão, nesse momento em que vamos testemunhar e, através do testemunho, elevar a glória de Deus. Queremos louvar, queremos agradecer a Deus por tantas maravilhas que Ele faz na nossa vida. Peço você então que nos ajude a evangelizar, já avise as pessoas, o programa Superação está no ar, que você possa curtir, se inscrever no canal, comentar, dizer dessa experiência, testemunhar também com a sua vida, da maneira que você pode, da maneira que temos disponível hoje nas redes sociais, as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. O programa Superação é assim, a cada semana um convidado, uma convidada vem aqui dizer da vitória que obteve em Deus, da transformação que aconteceu na sua vida, testemunhando a força, a graça, a coragem, o entusiasmo para você, para que você seja edificado, para que a sua família seja edificada. Então é isso, reúna a sua família, chame as pessoas que estão na sua casa, se puder, coloque aí o programa na televisão, sente no sofá para você curtir esse momento de graça, ou então acompanhe onde você estiver, mas esteja com a gente, porque o programa de hoje está sensacional. O programa de hoje vamos receber como convidado ele, que é pai, que é pastor, que é o atual coordenador aqui da RCC na Renza, mas também o coordenador eleito da RCC Minas, Daniel Pio! Aplausos para o Daniel Pio, o nosso irmão querido. Obrigado desde já pela presença, louvado seja Deus pela sua vida. Alegria de estar aqui, louvado seja Deus pelo carinho, pela graça de estar aqui nesse dia, nessa manhã. Alegria, irmãos. Que bom, bendito seja Deus. Temos também, como vocês viram, outro Daniel, hoje que o Daniel está abundante, né, no meio de nós. Vamos entrar na cova dos leões, fortalecido aí pelo testemunho de tanto Daniel. Daniel Fernandes, o nosso músico, obrigado, irmão, pela sua presença. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por tudo isso. É um prazer estar aqui usando o nosso dom a serviço. Que bom. Vamos começar então? Sente aí na sua casa que nós vamos sentar também. Fica à vontade, Daniel. Vamos começar a nossa conversa. Obrigado pela alegria de estar aqui, né, nesse formato maravilhoso que é esse programa Superação. Alegria, viu, Rodrigo? Estar principalmente com você, meu irmão. Oh, meu Deus. Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho, né, Daniel? Uma marca aí da sua coordenação, do seu ministério, né? Já vai aí para a 10ª coordenação, grupo de oração, forania, região, diocese, região, estado, sempre com essa marca do carinho, com essa marca do amor, do pastoreio, da paternidade, do cuidado. Como é que foi essa inspiração de se colocar diante do povo dessa forma, dessa maneira? A minha primeira coordenação foi
de ministério de louvor. No meu grupo tinha essa história, que é o Grupo Celeiro da Bênção, em Contagem. Manda um abraço, então, para todo o celeiro da bênção, que é uma abraço, bênção. amados irmãos. Lincoln, que está coordenador, meu coordenador do grupo de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É qual comunidade? É Paróquia Santa Maria Rainha dos Apóstolos, no bairro JK, em Contagem. Isso aí, um abraço para todo celeiro da bênção. Toda segunda-feira, a partir de 19h30, estamos lá, né, no grupo de oração. E Mas lá, você dizia, então, do Ministério de Louvor, né? isso, lá é um grupo que vai para 46 anos, né, faz agora em dezembro, e os ministérios sempre foram muito bem organizados, então cada ministério tinha uma coordenação, né? No início tinha essa característica, né? Tinha um representante, hoje a gente fala representante, mas na época era uma coordenação mesmo, onde lá nos inícios, né, havia uma eleição nos ministérios. Olha que, né, não tinha esse papel da indicação do coordenador na época. Então eu comecei coordenando o ministério. Mas já que você falou na época, já deu gancho para eu perguntar que época é essa, né? Dá um panorama aí para saber. 20 anos 20 atrás. anos atrás, Quando olha eu comecei, quanta bênção, né? A partir desse encontro pessoal com o Senhor Jesus. E ali eu vinha de uma característica bem militar, de hierarquia militar, de exército, de polícia militar. Então era uma coordenação muito rígida. E aí o Espírito Santo vai nos moldando, não é? E muito mais do que o mandar, essa palavra de coordenar, ela é muito mais profunda do que muitas vezes a gente considera. E o papel do coordenador é um papel de pai mesmo, né? De cuidar daquilo que o Senhor conferiu, de dar oportunidade, de abençoar aqueles que estão sob a sua coordenação. E eu entendi isso na primeira vez que eu coordenei o grupo de oração. Como é que foi isso? O grupo tinha, na época, quase 50 servos, né? Era um grupo muito grande, uma assembleia de quase 1000 pessoas naquele tempo. E problemas de tudo quanto é natureza surgiam, porque você imagina 50 servos, 50 famílias ali representadas, cada um no degrau de fé, os filhotes chegando, os mais maduros, servo de 15, 16, 17, 18, ali ministério jovem, os anciãos de 70, tudo ali no mesmo patamar de servo. E aí o coordenador, né, ou seja, aquele que Deus escolheu para estar à frente daquele povo, mais do que a assembleia, você tem um povo de servos ali que precisam ser pastoreados, né, dentro dessa função do coordenador, de administrar, de pastorear, de evangelizar, né, de formar. Mas essa parte do pastoreio, eu entendi ela muito, muito bem, porque as pessoas precisam de norte, elas precisam de alguém que elas possam confiar. E se a ovelha não sente o cheiro do pastor, ela nunca vai se abrir para ele. É verdade. Ela nunca vai se abrir. Ela vai passar um problema muitas vezes sozinha ali, porque ela não sentiu o cheiro, ela não confia. Então é preciso que o pastor vá ao encontro da ovelha, toma no colo, aquela coisa. Se precisar de quebrar a perninha, quebra também. Mas isso aí. esse cuidado. Então eu aprendi isso muito cedo, na primeira coordenação. Aprendeu que a igreja é feita de pessoas, né? Porque você está Exatamente. coordenando, às vezes parece que está coordenando coisas, mas não são coisas, são Verdade. pessoas com toda a fragilidade, com toda a riqueza, como você está dizendo para a gente. É uma graça realmente para todos nós, né? Para todos aqueles que participam aí do seu ministério, acolher essa paternidade, esse pastoreio, que talvez tenha vindo aí da sua casa, né? Como é que é então? São 27 anos de casado, não é isso? Sim, 27 anos de casado, completamos agora. Com 3 bebês. 3 bebês. Completamos agora, pode falar. Completamos em junho, agora, para a glória de Deus, 27 anos de casado. Beijo, esposa. Isso aí, esposa. Temos 3 bebês, né? Tem o Daniel Júnior, de 26, temos o Tomás, de 25, e o Gabriel, que é o filhotinho, 22. 3 bebês com mais de 1,90 m. Pois é, e aí acabou que, de certa forma, talvez a própria família, né? Criar os filhos, estar lá com a esposa, tenha sido, de certa forma, um laboratório
porque você trata a coordenação, cada coordenação, como sendo uma grande família e como sendo parte da sua própria família. Então, assim, tanto na família quanto na coordenação, você disse a questão de quebrar a perna, quer dizer, tem que tratar com a docilidade, mas também, de repente, tem aquele lado militar que quer uma rigidez. Como é que você foi administrando isso, tanto em casa quanto na comunidade? A minha primeira coordenação de forania, eu estava terminando de fazer o curso de ciência da religião e tinha participado de um fórum. Você vem dessa área acadêmica, né? Que eu, assim, eu tenho orgulho, né, de ter um homem de Deus aqui comigo que é pós-doutor. Você nunca ouviu falar nisso, né? Tem aqui, ó, para a glória de Deus. E eu tinha feito um fórum e estava assim muito impactado com aquela realidade do fórum. E eu quis fazer isso na renovação lá na primeira coordenação de forania. Então, eu abri ali um questionário para os irmãos, do que os irmãos viam que poderia ser melhorado, daquilo que os irmãos viam que estava bom, e as opiniões não precisavam de se identificar. Lancei esse questionamento lá. E aí, quando esse questionamento chegou, uma das coisas assim que não me feriu, mas que eu fiquei muito impactado, é que eles falaram assim: Daniel, você trata o povo como se você estivesse no quartel. Você não está mais no quartel. É mesmo? Era. Isso na forania foi há quantos anos atrás? Há cerca de 12 anos atrás. Então já tinha caminhado um pouquinho, né? Sim. Mas ainda Mas tinha ainda tinha essa questão. característica, Que ele era muito maravilha. duro. Mas na sua casa também você era assim, com seus filhos? Criou os seus filhos assim Sim. na rédea? Sim, com amor, mas na rédea. É isso que eu estou falando, administrando Sim. o amor e Sim. a obediência, né? O Sim, respeito às normas. a responsabilidade, não é? De entender, da obediência, que é um sinal e uma graça para a bênção de Deus, né? Se você não consegue ser obediente ao seu pai, às leis da nação, né? Aos anciãos, à liderança na igreja, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê? Mas como é que administra, Daniel, a ternura e a firmeza? Tantos pais de família em casa, tantas mães, eu com o menino pequeno. Que dica, que segredo que você tem aí para colocar para a gente diante da sua experiência, do seu testemunho? O amor é a receita para tudo, né? É o tempero. E esse amor, às vezes, ele é exigente. Ninguém pode dar o que não tem. Mas quando você faz a experiência desse Deus que nos ama, e diz a palavra, com ciúme, nós amamos também com essa forma exigente. Eu costumo dizer, principalmente para os filhotinhos, que eu sou muito ciumento. Os filhotinhos, né, para quem não sabe ainda, não conhece o Daniel. Quem não conhece o Daniel, né? Mas talvez tenha alguém aí em casa, é a maneira carinhosa que ele tem de chamar aqueles que estão entrando aí na caminhada, né? Eu tenho muito ciúme porque esse papel do pastor é isso, ele de cuidar mesmo, de verificar o perigo chegando, né, de cuidar dessa realidade atual, né? O coordenador é atual, é esse momento. Então esse amor, às vezes ele se faz exigente. Quando você vê a ovelha se expondo ao perigo, você tem que ir lá buscar a ovelha. E às vezes a ovelha não quer sair dali, ela quer estar ali, mas o pastor que percebe o perigo vai lá e pega a ovelha. E esse pegar e esse chamar a atenção é com amor, porque nós amamos, mas precisamos corrigir. Que maravilha, né? Ô Daniel, você, né, falou aí do amor exigente, né, dessa experiência de amor que é tão forte na sua vida, né, no seu ministério. Como é que esse amor entrou na sua vida? Como é que esse amor de Deus te conquistou, te cativou e fez esse servo, esse homem maravilhoso que você é hoje? Amados, amado, é uma história de fé, porque a minha mãe, ela foi criada num orfanato com umas irmãs, e ela tinha uma fundamentação católica, mas quando deixou o orfanato, ela deixou um pouco isso esfriar dentro dela. Então ela nunca me ensinou, por exemplo, que eu tinha que ir à missa, essas questões todas que nós hoje ensinamos
ensina a criança o caminho que deve seguir até na velhice não se desviará dele. Eu não tive isso da minha mãe. Ela saiu com alguma mágoa? O que Sim, você acha? ela Às vezes, saiu né? alguma não, várias mágoas, não é? Então, ela me ensinou a E rezar. aí acaba que costuma até tomar um caminho oposto, né? Quer dizer, quero Exatamente. ficar longe dessa realidade por causa de tantas situações, né, difíceis que talvez aconteceram lá e acontecem, né, na vida de qualquer De muitos cristão. traumas, né? Uma das histórias que ela me conta, por exemplo, era de em dias ou noites com raios, o colégio onde ela foi criada, ali na rua São Paulo, com Amazonas, onde tem aquela capelinha, ali era o colégio das freiras, o orfanato, né? Ela foi criada ali. Tinha um orfanato lá Sim. atrás, né? Até que muita gente ainda fala, vou ali no orfanato, na missa no orfanato, hoje a Capela Nossa Senhora do Rosário, né? Exatamente. E ali, mamãe contava, hoje ela não fala muito mais nisso, nas noites ou dias de muita chuva, com raios, não havia para-raios naquela época, né? Então as irmãs colocavam ali as meninas para rezarem o terço na chuva, por causa dos raios, tinha-se medo. Então a mamãe hoje fechou o tempo, ela se tranca, né? Então tem alguns resquícios aí dessa forma de se tratar naquele tempo. Então eu nunca tive esse incentivo. E ela teve quantos filhos, sua mãe? Mamãe teve 3, eu sou mais velho, né? E seus irmãos? 2 irmãs. 2 irmãs? Como é que Porque- elas chamam? Vou chegar lá. Tá, vai lá. O meu pai foi casado, ficou viúvo, então tem 4 irmãos desse primeiro casamento, que ele ficou viúvo, ele casou-se de novo, né? Então, do segundo casamento, eu sou o mais velho, tenho da Diane e a Edilaine, né, que são as minhas irmãs. E por parte de pai, né, aí sim, o Wilde, o Wallace, o Wellington e Vera. Que maravilha. Um abraço para todos, então, que o amor de Deus, né, Os possa alcance. atingir a vida de cada um agora, né? Verdade. E aí, então, nesse ambiente familiar, sua mãe, de repente... Eu não- me recordo que havia ali em casa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e mamãe me ensinou a oração do Santo Anjo e Ave Maria. Era o que nós sabíamos como católicos, entre aspas, não praticantes. E essa oração do Santo Anjo do Senhor eu trago desde a minha infância, Olha só. desde a minha infância. E aí fui crescendo. Porque Deus não nos abandona, né, Nunca. Daniel? É incrível como é que está sempre lá o dedo da providência divina, no caso aí a proteção dos santos anjos. Quer proteção melhor, né, para a sua vida, quer dizer? E aí? É o anjo que o Senhor colocou ao nosso redor, né, acampado, né, desde o nascimento. E aí fui ficando adolescente, fui me perdendo, né? Depois entrei e fui servir ao exército e já com a vida de bebida, né, de bebedeira, passado um tempo me casei, mas sem fé, não. Mas o que tinha no seu coração? O que se passava no seu coração? O que você sentia naquela época? O meu coração era o seguinte: todas as vezes que eu chegava em casa, ainda que fosse embriagado, eu rezava Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. É mesmo? Eu fiz a minha primeira Eucaristia no Exército. Né? No Exército eu fiz a minha primeira Eucaristia. Mas trazia uma revolta, trazia... Não. O que era? Era simplesmente vivendo a vida. É porque não tinha sido evangelizado, não tinha. O sentimento que eu tinha era de ver as pessoas na igreja, eu sentia que tinha algo ali, achava bonito. Mas eu não fui catequizado para estar ali. Nunca fui convidado para estar ali. Eu passava na porta da igreja, achava bonito, fazia o sinal da cruz, achava bonito. Mas nunca tinha tido a oportunidade de participar de um grupo de oração, de um grupo de jovens, como você participou, né? Vivia a vida, vamos dizer assim, normal. Como uma Normal. pessoa normal, que trabalhava, que chegava em casa, que procurava fazer Sim. as coisas de maneira correta. Sim, mas sem esse envolvimento, né? Rezava o Pai Nosso, Ave Maria e o Santo Anjo do Senhor. Você falou do exército. Sim. Trabalhava no exército. Aí saí do Exército, tive algumas profissões e logo depois casei e entrei para a Polícia Militar. Ah, tá. Nesse período, as coisas pioraram um pouco, porque sem fé, né, muitas realidades... Como é que é ver, às vezes, o que é de pior no ser humano, conviver com essa realidade? Eu, sinceramente, fui me tornando frio. O coração foi esfriando,
né? E aquilo passou a ser normal, né? E foi um período que o meu casamento ficou em risco, porque a gente vai se transformando, vai se amoldando aquelas realidades. E aí eu me tornei um homem violento, e a fuga era bebida nesse tempo, já jovem, 24 para 25 anos, né? Já tinha 2 filhos, Daniel e Tomás. E aí, quando veio Gabriel, em 98, eu já estava, né, numa situação do casamento por um fio. O casamento era por um fio. Por causa de quê? Por causa dessa frieza? Por causa dessa frieza. E aí, muitos, entre aspas, amigos, né, que não eram amigos, colegas, que saíamos para beber, e não vai embora não, vamos tomar mais uma. E isso foi enfraquecendo o relacionamento familiar. A fuga da casa, né? Quer dizer, talvez Isso. estar em casa era aquele lugar seguro que te deixava desconfortável pela situação de insegurança que já vivia na rotina. E de da vários vida. outros problemas que foram surgindo na minha vida profissional ali, né? Vários outros problemas que foram surgindo em consequência desse homem que se tornou irresponsável, desse pai de família que num determinado momento se esqueceu que era pai de família, não é? Então, de bebedeira, de violência, eu dormia com uma pistola debaixo do travesseiro, né? Então era uma realidade. Mas por que você fazia isso? De medo, para se proteger? Era uma questão da segurança daquela neura, né, daquele tempo, e de perseguição que ia invadir minha casa, né, e de não ter Deus como segurança. O guarda de Israel que não dorme nem cochila, né, de não ter esse entendimento mais e de ir se perdendo realmente. Eu fui me perdendo. A violência que você fala era uma violência externa, era uma violência também interna? Os dois, né, porque eu trabalhava num grupamento de operações especiais e convivia com isso o dia inteiro, né, diuturnamente. Ah, você trabalhava no grupo especial, então convivia realmente com a violência em seu extremo, né? Sim, sim. Então, isso te causava sofrimento? Você achava isso uma coisa já normal? Isso foi entrando na naturalidade na sua vida? vira natural. Vira natural. Então, você matar ou morrer, tanto faz, porque fica natural, né? Você se acostuma com aquela adrenalina. E chegou num período que eu vivia por adrenalina. Adrenalina, adrenalina, adrenalina. E isso foi me afastando do convívio familiar. Eu me recordo que muitas vezes, quando eu chegava em casa e que eu ia no quarto dos meninos e via os bebês ali, eu chorava, né? Eu falei, não podia ter, quase que eu não chego em casa hoje. E aquilo me chamava a realidade, né? Mas eu não aceitava que... E quase que não chega em casa por uma situação de violência. Exatamente. Quer dizer, quase que não chega em casa mesmo. Então, aquela Exatamente. sensação muito latente, muito forte aí no seu coração. Exatamente. E quando as pessoas que me amavam, próximas de mim, Daniel, mas eu não dava ideia. Eu falei, você não sabe de nada, não? E eu que sei, a gente vai ficando autossuficiente, vai ficando arrogante, prepotente, orgulhoso. Todos esses sentimentos, né, que vão sendo acarretados aí por essas situações, eu fui me tornando assim, né? E ao ponto de em alguns momentos da carreira, a gente vai se sentindo assim, eu sou o cara, né? Eu sou o cara de uma autossuficiência, de uma prepotência, de uma arrogância muito grande. E estava ali como São Paulo, né? O cavalo estava pronto para cair do cavalo. Como é que foi essa queda do cavalo? Como é que Deus quebrou essa arrogância, essa autossuficiência e essa situação difícil, né, de violência em todos os aspectos da vida? É o que vamos saber já, porque agora é o momento do testemunho de fé. O momento em que nós queremos ouvir a sua história de superação, a sua história em que você venceu uma dificuldade da vida, um sofrimento, uma dor
pela graça, pela força e pela presença de Deus na sua vida. Participe do programa, mande o seu vídeo de 3 a 5 minutos para o WhatsApp da RCC BH, o WhatsApp, o número está aqui aparecendo no vídeo. Nós vamos passar o vídeo que você gravou aqui no programa e ele também vai ser canal de graça, canal de bênção na vida de tantas pessoas. Obrigado a você que já mandou o seu vídeo. Vamos acompanhar agora um testemunho de fé muito bonito que foi enviado para a gente pelo WhatsApp da RCC BH. Boa noite, irmãos e irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja conosco hoje e sempre. Venho aqui, dizer para vocês um testemunho, de vida, de superação que eu vivi aproximadamente uns 2 anos atrás, Trabalhava como pintor predial, pintando as partes externas dos prédios, E estava no bairro Gutierrez, num prédio de 14 andares. E descia ali pela cadeirinha, pendurado nas cordas, pela qual chama o nome de cordista. E ali, numa falha humana, uma falha minha, eu montei a cadeirinha errada, Só porém eu não percebi e montei nessa cadeirinha para mim descer, sentei na cadeirinha para mim descer no prédio. Só porém, quando eu sentei, o Senhor usou minha voz e eu gritei comigo mesmo: Andil, coloca o trava-queda. E assim eu fiz, coloquei o trava-queda, E quando eu comecei a descer, a escalar o prédio, descendo do prédio, essa cadeirinha desprendeu comigo, E o Senhor me salvou utilizando o trava-queda, Então, seria em torno de uns 40 metros de altura, onde eu estava fazendo a pintura desse prédio, E o Senhor me deu essa graça, esse dom da vida, de renascer novamente, Então eu quero deixar esse testemunho aqui de vida, de superação, Porque tinha um companheiro, um colega de trabalho, que a gente estava em torno de uns 3 metros de distância um do outro. Esse colega balançou a corda dele, veio até mim, pegou a ponta de minha corda e me puxou e me tirou pela sacada do apartamento, do 13º andar ali. E passei por dentro do prédio, e desci, peguei o elevador, desci. E quando eu cheguei embaixo, que eu vi o milagre que Deus tinha feito em minha vida, de salvar minha vida, porque ali, se eu chego a cair, não tinha vida mais, tinha perdido minha vida. Mas o Senhor, Ele é poderoso, e Ele cuidou de mim, cuida de mim. E hoje eu sou apaixonado, por esse Senhor, Eu aprendi a amar cada vez mais esse Senhor que cuida de nós cada instante, envia seus anjos, para cuidar de nós. E Nossa Senhora também, que é a nossa mãe, sempre nos protege como os filhos amados. Então, esse é um dos momentos, que eu tenho de superação, de testemunho para vocês, tem vários outros testemunhos que eu posso estar dando, em outro momento oportuno, mas esse momento ele se tornou especial na minha vida pelo o que o Senhor fez, na minha vida e faz o tempo todo. Esse momento de salvamento da minha própria vida, essa vida que o Senhor me deu e Ele cuida a cada instante de mim, Então, nos momentos difíceis, meus amados, tenha fé, confiança em Jesus, que Ele está conosco. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja a todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Fique com Deus. Que maravilha, que bênção. Obrigado aí pelo seu depoimento, pelo seu testemunho. É como diz o ditado, As palavras convencem,
mas os exemplos arrastam para Deus. Deus seja louvado. Continue mandando o seu vídeo para o nosso programa Superação. Ô Daniel, a gente estava conversando então, você contou essa história sua, né? De dificuldade, claro, uma dificuldade diante das situações da vida, uma dificuldade interior. Como é que você superou o que você estava passando com a graça de Deus? Como é que a graça de Deus aí conseguiu te resgatar desse buraco em que você estava? Eu sempre que estava trabalhando, às vezes eu tinha oportunidade de estar próximo de uma igreja, de ver as pessoas orando na praça. Eu sentia algo diferente, eu via que tinha algo ali diferente. E um dia minha sogra, que é muito católica, Dona Jurinha, Deus abençoe a senhora, ela falou para mim assim: você gosta muito de música, Daniel? Tem o pessoal da Carismática, Que se reúne ali. o que acontece é que toda segunda-feira, aqui no JK, por que você não vai lá? Eu falei: mas pode ir assim? Ela falou: pode. Ela não caminha na renovação. Ah, é? Não. Mas viu no grupo de oração que seria uma saída. Para mim, A única saída. cavalo bravo, rédea curta. Mas como é que foi você aceitar? O que te levou? Eu estava, como dizia antes, numa situação de desespero, de muito desespero, casamento acabando, toda aquela realidade de muita opressão, onde às vezes eu pensava até em tirar a própria vida, né? Acuado, né? Como um bicho no canto, com medo, e olhava para a família, olhava para os meninos, né? Meu coração doía. Falei: eu vou perder meus filhos, né? Esse era o sentimento que eu tinha. Eu falei assim: bom, eu vou lá ver. Vou lá tentar, né? Vou lá. Não tem nada a perder. E aí eu entrei no grupo de oração pela primeira vez, ali numa segunda-feira, e eu vi aquela alegria dos irmãos se abraçando, fui recebido na porta. Eu falei: que interessante. Fui lá para o último banco. E a alegria não te assustou? Não. A alegria da falou: que lugar diferente do que eu estou acostumado. É porque eu acho que no fundo do meu coração Deus já me preparava para aquilo. Quando os irmãos começaram a orar em língua, eu fiquei doido ali. Eu sabia que tinha alguma coisa, eu sabia. Eu sabia que tinha um mistério nisso aqui. E o que você achou disso aí? Você não achou, você não escandalizou, você ficou encantado. Eu fiquei encantado porque eu sabia que tinha algo espiritual ali, que eu não conseguia entender. E essa foi sempre a minha busca desse algo. Falei: que mistério é esse? Tem alguma coisa ali. E eu fiquei maravilhado de vendo, após ali o clamor ao Espírito, de palavra de ciência sendo liberada, as profecias, as visualizações, aquelas declarações. Manifestação do poder de Deus. Do Espírito, a manifestação dos carismas. E eu fiquei louco. Eu falei: semana que vem eu vou voltar nesse negócio. E aí eu comecei a voltar no grupo de oração. Mas o que aconteceu no seu coração? Como é que você saiu daquele grupo? Eu saí dali alegre, mas eu não havia sido batizado no Espírito Santo. Eu fiquei com aquela curiosidade: o que vai dar? Na época os irmãos cantavam Padre Marcelo. E eu fiquei... Um abraço para o Padre Marcelo que está acompanhando a gente. E eu fiquei com aquela curiosidade. E passado alguns encontros, eu não tinha Bíblia. A minha cunhada Viviane tinha uma Bíblia. Eu pulei na Bíblia dela, falei assim: me dá essa Bíblia, você não está usando, me dá essa Bíblia aí que eu quero levar essa Bíblia. Porque o pessoal falava: vamos abrir a palavra, e eu não tinha Bíblia. Eu ficava com vergonha, eu falei: tem que ter a Bíblia. Ah, você levar a Bíblia para o grupo de oração. Você que da tinha minha cunhada. Da sua cunhada. Também a Bíblia dela. E como é que foi voltar para a realidade? Você ia lá no grupo de oração e aí tinha a semana inteira. Como é que você vivia a semana naquela época? Era aquele alimento de um dia. O alimento de um dia. De não achar que eu era digno de estar ali. E quando eu chegava no grupo de oração, aquilo que era proclamado ali era uma luta. De eu não me sentir digno. Eu estou aqui, nem sei porquê, porque eu não sou digno de estar aqui. Mas vou continuar vindo. Mas eu vou vir. Eu vou vir. E aí eles falaram que estava próximo de ter um encontro, até o Wellington, Tom de Minas, que organizou, sabe, Daniel? Um especial por um lugar lá em São Paulo,
que havia um encontro e falaram que o padre Marcelo ia estar lá. Ah. Aí eu falei, eu vou nesse negócio. A Deise ficou desconfiada, porque o Dan está indo na igreja. Meu Deus do céu, o que esse homem está A aprontando? Deise é a sua esposa, A minha né? Vai esposa. vir aqui também um dia, o Tom de Minas também, se Deus quiser. Mas e o que ela reagia? Ela não ia com você? Ela não entendia. Não entendi. Que parecia uma dicotomia, né? Um homem extremamente violento, beberrão, etc., fanfarrão, tudo de ruim de um lado, que estava indo à igreja. E aí ia para o encontro em São Paulo. E aí você está aprontando alguma coisa, tem alguma coisa aí, deve ter algum rolo. Ela não acreditava que aquilo era real em minha vida. Mas você foi no encontro assim mesmo. Eu entrei no ônibus e fui. Quando as pessoas me viram dentro do ônibus, irmãos, foi um choque. Porque elas não acreditavam, elas viam um homem violento. Eu passava na rua, as pessoas atravessavam, mudavam de calçada, não queriam estar no mesmo ambiente do que eu. Eu me recordo que no primeiro dia que eu entrei no grupo de oração, o nosso povo é pouco discreto, vamos dizer assim, né? Uns olhavam para o outro, cutucavam assim, você viu quem está aí? E eu via, né? Porque a minha profissão me mostrava tudo. Dava isso. visibilidade também. Você viu as quem pessoas está te aí? Você viu quem está aí? conheciam, Você conhecia tudo, né? Aquele Olhava. grandão estava lá no fundo da igreja. Era eu. E aí eu fui, sentei ali no ônibus e fui. Aí um ou outro puxava conversa comigo ali, mas era como, né, um estranho no ninho ali. E aí chegamos um dia de muita chuva. Era um evento destinado a um aniversário de um padre, que eu não sabia quem era, mas sabia que é o aniversário desse padre e que comemorava lá. Com que padre chique é esse, né? Que tem o aniversário com o padre Marcelo, né? Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib. Era o aniversário dele em dezembro. Depois esse evento se tornou Osana Brasil. E fomos para lá, uma multidão, chovendo o dia inteiro. Não havia local para ficar. O rincão, que é o rincão do meu senhor, que era pequeno, abarrotado de pessoas, e eu na chuva. E aí, aquela pessoa, aquela figura eu conhecia, porque eu já havia adquirido um CD do padre Marcelo. E aí... Aquele CD do Erguei as Mãos, né? Exatamente. E aí ele cantou aquelas músicas. Falei, esse eu conheço. E aí, como é que foi estar lá naquele ambiente? Foi muito estranho, porque eu vi aquelas pessoas todas ali e eu me sentia realmente fora de um contexto. Aí alguém chegou para mim e falou assim, você já confessou, irmão? Eu pensei assim, uai, tem que confessar? Como é que é isso? Eu me lembrava que lá com 18 anos eu fiz uma confissão para fazer a primeira comunhão no Exército. Ah, tá. E depois? Não. Quase 10 anos haviam se passado. E, na verdade, 10 anos... nem sabia mais direito o que isso representava. Né? E aí eu falei, não, mas como é que é isso? Aí me orientaram lá e eu fui para a fila da confissão. Né? Diante de toda aquela pregação, aquelas músicas ali, eu fui para a fila de confissão. E o padre José Augusto, que foi meu confessor naquele dia. Olha só, que honra, hein? Como é que Deus escolhe as pessoas certas. Nem né? sabia quem era aquela pessoa. E aí, naquele momento de confissão, me prepararam ali, e ele chegou, e eu olhei para ele, e ele sorriu para mim. E aí, meu filho, o que você quer confessar? Eu falei, olha, eles me orientaram ali, eu quero os 10. Ele falou, os 10 o quê? Os 10 mandamentos, eu pequei contra os 10. Ele ficou branco. Ele falou assim, o que você está falando, meu filho? Eu falei, não é aquilo ali? Que eu não entendia nada, irmãos, nada. Não, mas entendeu diante daquela preparação, da preparação, né? Sim. Que fazia antes, acho que ainda faz, talvez, antes da confissão lá na Canção Nova. Ele olhou para os 10 mandamentos e se viu e aquele homem lá. Com aquela santidade dele, ele falou assim, mas você se arrepende? Eu falei, sim, eu me arrependo. E ele orou comigo ali, me deu absolvição. Você chegou a desabafar com ele ou nem precisou? Não. Ele profetizou na minha vida o que viria a acontecer. O que ele falou? Eu vou chegar lá. Beleza, a gente fica com vontade de saber a história. E aí eu saí dali impactado, porque um peso havia saído das minhas costas naquele momento da confissão.
E aí eu cheguei já para a missa, Santa Missa, eu podia comungar ali. E na chuva, e o Padre Marcelo, ele disse assim: Senhor, fecha o céu para que os teus filhos possam comungar o teu corpo sem a chuva. E naquele exato momento a chuva parou. Eu fiquei assim olhando para o céu, e ali quando eu comunguei, eu fui batizado no Espírito Santo. Amém, que maravilha. E foi algo assim tão impactante que só de lembrar dá vontade de chorar. É. O que você sentiu? O que você experimentou? Uma alegria invadiu meu coração, né? E um coração ficou contrito, né? Eu corri ali, não tinha celular naquela época. Eu tinha um cartão telefônico, vocês lembram do cartão? Peguei o cartão, coloquei no telefone e liguei para casa chorando. A Deise, minha esposa, atendeu e falou: o que aconteceu? O que aconteceu? E eu não conseguia falar. Eu só pedia perdão. Até chora. É isso aí, superação é emoção, é a história da vida da gente contada e aberta para o seu crescimento, para o louvor e para a glória Amém. do Senhor. Que maravilha, né? E ali eu chorava. E ela falou: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: eu estou aqui, mas eu não sei. Aconteceu algo que eu não sei. Não sabia, né? E eu tive esse encontro com Deus ali, que mudou a minha vida, mudou a minha história. A minha vida foi transformada ali naquele dia. Eu voltei para Belo Horizonte, para Minas, um outro homem. Né? Eu voltei um outro homem. E a partir daquilo ali, eu continuei participando de um grupo até um dia que a Lourdinha, que o Daniel teve a graça também de conhecer, que já está no céu. Lourdinha foi filha de um dos primeiros coordenadores da Arquidiocese de Belo Horizonte, seu Paleci, que era do meu grupo de oração, foi coordenador arquidiocesano. Um dia eu estava no grupo, ali no mesmo lugar que eu ficava, e ela chegou, foi cantando ali, ela tinha essa espontaneidade no espírito, essa liberdade. Ela foi no banco onde eu estava, me entregou o microfone e falou assim para mim: o Senhor quer que você cante para Ele. Eu olhei para ela e falei: sério? Ela falou: o Senhor quer que você cante para Ele. Eu peguei o microfone e nunca mais larguei. Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, né? Foi um momento de superação na sua vida, em que o homem velho ficou para trás. Exatamente. Venceu aquela situação, nunca mais foi o mesmo com a graça de Deus. A família foi transformada. As lutas não terminaram, claro, né, irmãos? Mas eu voltei ali com uma atitude de fé de um homem novo, de um Deus que eu entendia na minha concepção que era um Deus que estava longe, era um Deus castigador, um Deus que estava me castigando por aquilo que eu já havia feito, mas eu descobri ali e fiz uma experiência com um Deus amoroso, um Deus que não nos abandona, um Deus que conhece a sua realidade, que conhece a sua vida e que está de braços abertos para que você possa voltar. E o Espírito Santo, esse Deus Espírito, é o Deus que nos conduz ao Pai, né? Na hora certa, no momento, do jeito certo, no Ele momento age certo. e transforma. Que maravilha, que benção. Daniel, a cada semana o convidado é chamado aí a trazer um objeto de devoção que ajuda a contar a sua história, o seu testemunho e a sua vivência de fé. Qual o objeto que você trouxe? Mostra pra gente e conta por quê. Eu não trouxe a Bíblia antiga. Está cheio de papel. Cheio aqui. de papel como a Bíblia de um bom pregador, né? É a palavra de Deus. Aqui existem mais de 30 mil promessas acerca da sua vida, de Deus para mim e para você.
E quando eu via os irmãos pregando e eles diziam dessas promessas, eu falava, eu não acredito, eu tenho que ver se está escrito isso lá. Deixa eu limpar aqui. Eu tenho que ver se está escrito lá. E aí eu fui pegando, eu peguei a Bíblia e fui lendo, uma vez, duas vezes, três e vai. E eu fui lendo e uma que era a da Viviane, ela, de tanto ler, ela foi se desfacelando. Eu comprei mais uma, e comprei mais uma, e comprei mais uma. E eu tenho inúmeras Bíblias lá. E esse é o objeto, né? A sagrada palavra de Deus. Essa palavra viva, eficiente, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Como diz o profeta Isaías, essa palavra que, após liberada, é como a chuva, a neve que cai, molham a terra, fecundam a terra e fazem a terra germinar. A palavra que não volta vazia para Deus, sem antes cumprir com sucesso o que Ele determinou. Eu queria mais de Deus, eu queria descobrir Deus. E aí eu fui mergulhando. E está aí mergulhando até Até hoje hoje. e vai mergulhar até o fim da vida, até a eternidade, né? Se Deus quiser, que benção, né? Daniel, vamos escutar a Padre Marcelo, então? Vamos. Para lembrar um pouquinho, para Amém. ter essa experiência e louvar a Deus por essa experiência tão profunda. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, que mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho. Eu me dou por inteiro, teu é meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. É esse sonho de Deus, né, que vamos vivendo, sonhar os sonhos de Deus e realizar os sonhos de Deus na nossa vida. É a nossa missão, o nosso desafio a cada dia. Daniel, você trouxe uma cruz também, um crucifixo. O que ele representa? Olha, Não esconde o ouro, não. é a cruz do Senhor, não é? Foi uma irmã que trouxe da Terra Santa e numa inspiração que o Senhor deu a ela lá, para que em todas as missões que eu fosse, eu estivesse com o crucifixo de nosso Senhor, né? Aqui nós vamos sempre recordar, e eu sempre me recordo que Ele deu a vida para que eu tivesse vida. Olha só. Ele deu a vida e aqui na cruz Ele levou sobre si as minhas misérias, os meus pecados, as minhas enfermidades. E é por causa da cruz que hoje eu sou uma nova criatura, porque Ele pagou um alto preço. E aí a cruz é para que eu não esqueça disso. Amém, O que tempo maravilha. todo. Você também, viu? Não esquece, Nunca se não. esqueça. Ele levou e cancelou o escrito de dívida cujas prescrições nos condenavam aqui na cruz. Não há dívida que não possa ser paga com o sangue de Jesus. Não há pecado que seja grande demais para a misericórdia de Deus. Não há dor que seja que não possa ser alcançada pela misericórdia divina. Que maravilha, a cruz vem mostrar realmente isso para todos nós. Ô Daniel, você está com um novo projeto também, o lançamento de um livro, gente. Olha que chique, também é escritor, já plantou uma árvore, já teve um filho, agora já teve vários filhos, e agora está lançando o livro, conquistando... Derrubando muralhas. Derrubando muralhas, conquistando Conquistando territórios espirituais. Como é que tem sido essa experiência? Como é que essa moção entrou na sua vida? O que é derrubar muralhas? O que é conquistar territórios espirituais na sua vida?
Os mistérios da palavra de Deus, né, que a gente vai mergulhando. Logo que eu me tornei servo do grupo de oração, eu fui fazer a minha primeira formação, que era do Ministério Antigo Secretaria Rafael, que é o Ministério de Oração por Cura e Libertação. E eu sou apaixonado com esses mistérios do Senhor, né? E aí, lá no ano de 2017, eu tive uma experiência muito profunda com Maria Santíssima. Eu posso falar? Dá tempo? Por favor. Eu tinha tido um problema respiratório, de alguns agentes químicos que eu havia respirado, e aí estava com deficiência respiratória, uma situação muito delicada, e aí com febre, tomando medicamento, antibiótico, e aí um dia eu me sentei ali para rezar o ofício com a minha esposa, nós oramos o ofício, e ali, ao terminar o ofício, o Senhor Jesus falou comigo assim: você precisa pedir perdão à minha mãe. Foi algo muito forte. E eu confesso a vocês assim que eu chorei muito naquela hora, mas eu ainda entendi. Eu falei: mas por que, Senhor? Por quê? Aí ele falou para mim assim: vai lá em cima, no seu guarda-roupa, no seu maleiro, olha lá nas suas fotos. E aí a Deise ficou sem entender muito. Eu subi correndo para o meu quarto, peguei ali as minhas fotos e fui olhar. E havia ali uma foto da minha adolescência, um especial que nós havíamos feito para a Serra do Caraça, na minha época de ensino médio, 17 para 18 anos. E eu me recordo que naquele dia nós subimos ali, tinha cachoeira, nós subimos ali, escalamos as pedras, e no alto da pedra havia uma imagem de Nossa Senhora das Graças. E ali nós fizemos ali várias fotos com caras e bocas e com um sentido pejorativo naquele dia. Uma ofensa, né? Seria uma ofensa a Nossa Senhora. E eu tinha uma dessas fotos lá, no alto da pedra, de short, sem camisa, tirando foto com a Nossa Senhora, mas com caras e bocas ali. E o Senhor Jesus falou para mim que eu precisava de pedir perdão por aquela situação. Tocou, né? Te tocou a respeito daquela realidade, mas eu não me lembrava, dando essa oportunidade. Porque era algo de 30 anos atrás, irmãos. E aí, como é que foi essa experiência? E aí, eu fui pedir perdão, né? Em prantos ali, pedir perdão por aquela situação, um ato de ofensa à mãe do Senhor, no momento em que eu não o conhecia. E a partir daquele dia, as coisas espirituais foram se abrindo assim na minha mente. E aí nós começamos um trabalho que é um outro livro. Esse aqui é um roteiro de oração. Ah, é? Mostra a capa pro pessoal, então, aí, direitinho. Esse é um né? roteiro de oração, né? Com um plano de fundo que eu vou falar aqui. Mas o livro que eu comecei a escrever, já está bem adiantado, chama-se Demônios Territoriais, Territórios Espirituais. E ali surgiu uma formação para o Ministério de Oração por Cura e Libertação, que nós já fizemos aí em 7, 8 módulos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, sobre essas realidades espirituais, baseado ali em Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, né? Doutor Angélico. E quando foi agora, nesse tempo de pandemia, nós começamos a orar, e o cerco de Jericó. E baseado no cerco de Jericó, do cativeiro do Egito à terra prometida, o Senhor me deu esse roteiro. Um roteiro de oração, então. É um roteiro de oração. Para você derrubar a muralha, para você conquistar território na sua vida. É um roteiro que nós lemos aí em 7 dias. Os mais aplicados querem ler antes, mas não, tem que ser um capítulo por dia. E você experimentou na sua vida durante essa pandemia. E testemunha agora, né? Através... Como fruto da pandemia, como é que Deus tira algo bom de todas as situações difíceis da nossa vida. Pode falar. Exatamente. E esse aqui é seu, Rodrigo. Ah, já está com a dedicatória. Oi, esse irmão. Seu. Obrigado. Que honra, que alegria. Deus te pague. Como é que faz para poder comprar o livro?
Bom, tem o meu Instagram lá, pode entrar no meu Instagram, na bio lá, tem, No entrando na Instagram. bio, aí já tem lá atendimento do livro, é só fazer o pedido, eu mando pelos correios, ou que a gente tem meu contato também, pode me chamar no WhatsApp, eu envio também. É simples, não Vamos é complicado. colocar aqui então na descrição, né? Aqui na descrição não, aqui embaixo no vídeo, o WhatsApp do Daniel, podemos... O Pode. WhatsApp não, o Instagram, né? Isso. O Instagram do Daniel que as pessoas podem seguir, então adquirir esse livro. Obrigado mesmo, vou tomar posse. Amém. Vou começar hoje com a minha família. E me dê o feedback, a fazer esse por roteiro favor. de oração. O feedback vai ser as bênçãos e os testemunhos que eu vou mandar das maravilhas que Deus vai operar na minha vida, eu tenho certeza. Obrigado pelo presente, pelo livro para mim, mas obrigado por presentear todos nós com essa graça, com essa experiência. Ô Daniel, a gente está no finalzinho do programa e nosso programa sempre termina com bate-bola. Programa de entrevista tem que ter essa parte, você vai responder rapidamente aí algumas perguntas que vai nos ajudar a entender o que marcou a sua vida, ajudar aí a contar a sua história de superação. Uma música que te toca hoje, que te marca, que te motiva a rezar. Olha, tem muitas músicas, né? Mas eu gosto... Você que é músico, né, que gosta de cantar, imagina. Eu gosto muito das músicas do Espírito Santo, né? Amo. Eu navegarei. Eu navegarei. Ninguém te ama como eu, que não é do próprio Espírito Santo, mas é uma música que fala do amor de Deus por cada um de nós. São músicas memoráveis, né? Que a gente não se cansa de cantar. De cantar e de experimentar o poder de Deus Toda através vez que dela. toca. Né? Que benção. Uma passagem bíblica. Sofonias 3,14. Que fala o quê? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenará. Tal é o apanágio dos servos do Senhor, tal é o triunfo que lhes reservo, diz o Senhor. Aleluia, que bênção, né? Que profecia maravilhosa, né? Ô Daniel, uma graça alcançada, uma coisa que você pediu e que percebeu que o Senhor te atendeu. São tantas coisas, irmãos. Olha, eu prefiro pautar naquelas orações que eu faço pelas pessoas, nas graças que o Senhor concedeu a muitas pessoas através desse humilde servo, que são as orações de cura, de libertação, das irmãs que não engravidavam e se engravidaram. Eu prefiro focar nisso, porque quando o Senhor age na vida do outro pela nossa intercessão. Que maravilha, que bênção. E uma intenção pela qual você está rezando no momento, aquilo que está forte aí no seu coração? Eu tenho orado nesse tempo todos os dias. As intenções não param de chegar, né? Nós rezamos. Não, mas uma intenção que é sua, assim, que te toque, claro que é porque o Daniel reza todos os dias, né? Às 5 horas da manhã, pelo Instagram, né? Sim. Com intenção de todo mundo, intenção nossa. Mande a sua intenção para ele rezar, que com certeza ele vai estar rezando. Mas uma intenção que é sua, que está no seu coração. Eu tenho orado muito pela família, né? Pela família no Brasil, por todas essas situações que são colocadas aí, que vão contra a família. Eu tenho orado muito pela família, de forma especial, agora dia 11, vai ser julgado no STF essa ação contra a família. Então eu tenho orado pela família, tenho orado pelo fim, pela erradicação desse vírus que tem feito tantas pessoas sofrerem. Eu tenho intensificado as minhas orações nesse sentido. Que bênção, né? E certamente orado aí pelos desafios da RCC Minas, essa nova missão que o Senhor te deu, né? Nos deu não, te deu. Nós, né? Isso aí já é muito, muito particular, essa consagração realmente a Deus, para que a vontade dele prevaleça, né? Pedindo a ele essa sabedoria, como Salomão pediu, diante de um novo governo espiritual, a fim de que eu não faça nada da minha carne, mas que venha a vontade do Senhor para esse povo, esse Estado, que é maior que muitos países da Europa, né? É verdade. Então, com as suas 28 dioceses, para que a vontade do Senhor prevaleça e que a gente continue propagando a cultura de Pentecostes no nosso Estado. Amém. No nosso país, que também vai estar representando Minas Gerais no Conselho Nacional, né? Olha que bênção a partir de Minas aí, incendiar o Brasil. Que bênção. Ô Daniel, vamos terminar agora então fazendo o nosso momento de oração.
queria convidar você a fazer uma oração por todos nós, por aquele que está em casa, de modo especial por você que está precisando viver esse momento de superação na sua vida, que está experimentando um familiar, de repente um marido, de repente um pai que é violento, que está no alcoolismo, ou de repente é você mesmo que percebeu que a violência foi tomando conta da sua vida, que você não encontra uma saída, não encontra uma direção. Vamos rezar pedindo para que o Senhor dê a graça e permita que essa efusão do Espírito Santo, que essa força do Espírito Santo, que essa metanoia possa acontecer na minha vida, na vida de você, na vida de cada um de nós, permitindo que a transformação realmente seja real e verdadeira e concreta na nossa vida. Vamos lá? Vamos rezar então, Vamos irmãos? orar. Vamos ficar de pé para a gente poder rezar? Nessa unção dessa hora, onde a palavra do Senhor nos ensina, perto está o Senhor daqueles que o invocam com sinceridade. O Senhor nosso Deus está aqui, está aí com você nessa hora. Deus conosco, Deus fiel, Deus santo, Deus justo, Deus que te aprecia e que te ama. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora clamar, pedir ao Senhor que seja propício e favorável a todos os meus irmãos e irmãs que acompanham, que rezam comigo nessa hora. São muitas as realidades, Senhor. São muitas situações, como o Rodrigo já havia falado. Você que se enquadra em situações parecidas com as que eu já vivi um dia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você, minha irmã, que reza por sua casa, por sua família, por seu esposo, pelos seus filhos, pelas realidades da sua história familiar, Deus pode fazer, Ele tem o poder para fazer. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue precioso derramado, eu quero clamar ao Senhor prodígios, milagres e sinais. Vá, Senhor, ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que anseiam por uma vida nova e que muitas vezes engavetaram seus sonhos, seus projetos, engavetaram o desejo de serem felizes. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por aqueles que se encontram viciados no álcool, nas drogas, em todo isso e qualquer tipo de vício. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, vá ao encontro. Nós te pedimos mais, Senhor, que uma unção poderosa do Teu Espírito Santo possa agora impactar os corações. Te pedimos uma efusão para cada casa, para cada família, para cada realidade que ora conosco nessa hora. O Senhor é Deus que pode, que já fez, que faz e que continuará fazendo. É o que nós cremos e te pedimos nessa hora, Senhor Deus. Continua acreditando, meu irmão, continua acreditando, minha irmã. Deus é contigo e não te abandona e pode transformar a realidade da sua vida. Eu já quero profetizar em nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Superação em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe para a glória de Deus, em nome de Jesus. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem invadir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa família. Vem, Espírito Santo, mudando a nossa vida, porque uma vida nova é possível. Acredite, irmão, acredite, irmã.
É possível experimentar uma vida nova na presença do Senhor. Você ouviu hoje, acompanhou hoje um testemunho do nosso irmão Daniel Pio, que mostrou a força de Deus resgatando e dando esta vida nova. Obrigado, meu irmão, obrigado, Daniel, pela sua presença, por essa graça que vivemos aqui hoje. Deus seja louvado pela sua vida. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco, né, de Jesus nesse tempo, nessa realidade. Alegria. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Rodrigo, Carlos, Daniel, Deus abençoe. Alegria estar com vocês aqui. Pregando aí pra gente com a própria vida, sinal de conversão e de transformação para todos nós. Obrigado também, Daniel Fernandes. Por nada, é um prazer estar com vocês. Deus seja louvado por isso. Amém. Quero agradecer então, como o Daniel disse, ao Carlos, ao Arley, a nossa produção, mas quero agradecer especialmente a você, pela audiência, pela presença, pela companhia. A superação acontece na nossa vida, na sua vida, quando nos abrimos à graça de Deus. Esse foi o programa Superação de hoje, aqui no canal da RCC BH. Se você gostou, compartilhe, nos ajude a evangelizar todas as quartas aqui no canal da RCC BH. Quarta-feira que vem tem mais. Até lá! Não me importa teus defeitos, tampouco os teus erros. Não me importa onde andaste, que fizeste de teus dons. Não me importa, não te culpo, pois conheço o teu jeito. Conheço-te por dentro, vejo onde ninguém vê. O teu nome está gravado dentro do meu coração. Aos meus olhos precioso, teu valor não há igual. No silêncio eu te teci, no amor foste gerado. Tu és livre em meu nome, tu és meu consagrado. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, gente.